Oi pessoal, a nossa aula de hoje vai tratar sobre o Brasil indígena e esse encontro que houve entre os europeus, notadamente aqui no Brasil os portugueses, que chegaram com a sua cruz, com a sua espada e encontraram aqui os nativos, os autóctones, que eles passaram a chamar de índios porque Cristóvão Colombo, antes dos portugueses, havia chegado na América e achava que tinha aportado na Índia, e então passou a chamar os habitantes daqui de índios. Então hoje nós chamamos esses, alguns chamam de aborígenes, como na Austrália, ou nós chamamos de nativos, indígenas, os índios eram chamados de brasileiros, também no Brasil colônia. São as populações nativas, nós chamamos de povos indígenas. E vamos perceber esse choque de cultura, sobretudo a cultura tupi e G, com a cultura europeia dos portugueses. Então aqui temos uma pequena imagem mostrando o desembarque dos portugueses em Porto Seguro, na Bahia, os navios à distância, os barcos de menor calado chegam até a beira da praia. Aqui tem os índios do tronco tupi, né, que estavam aqui esperando, tupi ou tupinambá. Então no primeiro momento essa relação foi uma relação esquisita, né? Porque ao mesmo tempo eles admiravam a liberdade, esse mundo idílico dos índios, da liberdade e tudo mais, mas por outro lado começaram, na medida em que eles foram estabelecendo relações e os interesses comerciais começaram a prevalecer, os índios também foram mudando a sua característica aos olhos dos conquistadores, né? Então, no primeiro momento, eles eram parceiros comerciais para levar pau-brasil até o litoral, davam ferramenta para eles poderem cortar o pau-brasil e trazer, e os índios tratavam os europeus, né, sobretudo os portugueses, na medida do seu tratamento. Se eram bem tratados, eram amigos, se eram maltratados, eram inimigos. Isso até 1549, quando intensificou-se a escravidão dos indígenas, porque em 1530 começou a técnica de ocupação, né? Portugal percebeu que era menos lucrativo as idas para as Índias e outras guerras comerciais que se travavam na Europa e com as Índias, e passou a dedicar então a colonização aqui, produzir alguma coisa aqui no Brasil, aqui nas terras brasileiras. Em 1549 também chegaram os jesuítas, que vão começar a catequizar os índios. E os jesuítas tiveram uma relação dúbia com o governo português. Ao mesmo tempo, o governo português patrocinou os jesuítas, boa parte dos jesuítas fizeram um trabalho de catequização, de uma europeização do indígena, e por sua vez o Estado português com a espada veio lá e pegou o índio para escravo, e também tinha momentos que ele era contra a escravidão, porque lentamente começava a entrar a escravidão do negro, que passava a substituir a escravidão indígena. Mas vamos focar na questão indígena. Então a população indígena, na época, girava em torno de 3 a 4 milhões de habitantes, eram os caraíbas, os aruaques, os tupis, nessa região aqui, inclusive os guaranis eram uma derivação dos tupis, e bem do interior os gês. Então basicamente os tupis e os gês eram troncos indígenas que tinham uma língua parecida e aspectos culturais parecidos, né? Lembrando que aqui quando nós falamos de etnia, nós não queremos dizer raça, nós queremos dizer uma cultura ao longo da história. Língua, o jeito de ser, a identidade, seu folclore, uma série de fatores que chamamos de etnia. Etnia não se resume à raça, né? Os tupis ocupavam o litoral, por isso eles tiveram uma relação muito forte com os portugueses, e eles também, por uma questão de adaptação ao litoral, consumo de sal e tudo mais, eles expulsaram os gês mais para o interior, né? E os índios, era comum tribos se aliançar com outras e terem guerras entre eles, para o domínio de território, por uma questão de alimentação e tal, né? A guerra não era no sentido atual, eram batalhas passageiras, né? A organização do indígena era por indivíduos, até hoje é por aldeia, em lugares contíguos, a mesma língua, mesmos costumes, e cada aldeia tem sua independência política, um chefe, né? Esse chefe era um chefe
que não tinha uma autoridade a não ser em momentos de guerra e em algumas cerimônias. Senão ele era igual a todo mundo, caçava, pescava, trabalhava na roça igual a todo mundo. Nas cerimônias religiosas tinha o pajé. Então nós tínhamos o cacique para a época da guerra. Para as cerimônias que eram cotidianas, praticamente, era o pajé, que era o curandeiro, é aquele que estabelecia a relação com o divino através das árvores, das aves e tudo mais, né? Então não havia escravo e nem classe dominante, porque eram todos iguais. Não existia estrutura de Estado, não tinha classe, não tinha escravidão, né? Bem, aí com os portugueses, como eu falei, vem a cruz, que é a pregação já na Contra-Reforma. Interessante era que os gentios, né, os aborígenes, os nativos, os autóctones da terra fossem já cristianizados. Então os jesuítas aprenderam a língua tupi, chamada língua geral, e com isso eles criaram uma gramática, uma língua um pouquinho mais refinada e passaram a falar essa língua e ensinar essa língua. Essa língua durou muito tempo no Brasil, era uma língua derivada do tupi, chamada língua geral. Então, lentamente as características culturais dos nativos foram sendo então lentamente modificadas exatamente com a interferência e essa mistura de culturas europeia e nativa, né? E também junto com a cruz vinha a espada, que significa o Estado português, que começava então a perceber que eles se achavam superiores aos índios, passaram a disputar alianças com determinadas tribos contra outras e começaram a usar também os índios como escravo na produção, na medida em que terras precisavam ser cultivadas para o interesse português, né? Não exatamente precisava, mas era interessante para o lucro português a escravização dos indígenas, e aí tem uma ideologia por trás, uma ideologia religiosa e uma ideologia também de seres inferiores, não entendiam a cultura dos índios, né? Até hoje, muita gente fala o índio não trabalha, mas ele nunca precisou trabalhar do jeito que o europeu costumou resolver essa questão da produção econômica através do trabalho. É diferente, né? Bem, então a cruz e a espada vem a dominação sociocultural, tem o problema de dizimação de índios na medida em que eles pegam as doenças dos brancos e não têm antídotos naturais, né? Para não ter resistência orgânica para os vírus, né? Também a escravidão matou muita gente e tinha essa relação, conforme eles encontravam os índios vivem em liberdade, são mansos, de forma paradisíaca, dentro da lei natural, mas por outro lado, eles viam alguns índios que reagiam a essa dominação, evidente, né? E também eles pegavam alguns aspectos culturais de alguns índios que eram antropofágicos, que comiam carne humana em rituais apenas, e aí fizeram aquele auê danado, dizendo que os índios eram todos malvados, pecaminosos, precisavam ser exterminados, tem que tomar cuidado com os indígenas. Então ficou essa dubiedade de relação daqueles que eram idílicos, daqueles que eram mansos, para aqueles que eram selvagens, precisavam ser domesticados. E então lentamente milhões e milhões de índios foram mortos pela escravidão, pelas armas, pela imposição de valores e costumes, mudança do regime de alimentação e, sobretudo, pelas doenças, né? Então, na visão do europeu, tinha essa, como eu falei, tinha romanizada, por um lado, por outro lado, havia o interesse de ter uma nação próspera, com indígenas cristianizados, europeizados e também trabalhando. Né? Passados 500 anos de convivência, foi sempre conflituosa. Então, até hoje, existe esse mito do índio, ao mesmo tempo bondoso, idílico, e também que não presta, que tem que ser dominado. Então, essa dubiedade continua até hoje. Então, alguns dados dos povos indígenas no Brasil. Hoje os Guaranis são em torno de 68 mil habitantes, Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo. Os índios Ticuna, no Amazonas, 53 mil. Caigangue, aqui no Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 45 mil. Macuxi, 33 mil, em Roraima. E os Terenas, no Mato Grosso do Sul e São Paulo, 26 mil. São os índios, né? Diferentes variações do tupi e dos Gs, sobretudo do tupi, né? Então, um pequeno momento aqui, sobretudo da ocupação dos terrenos indígenas na Amazônia. No período colonial, vão para lá para
escravização, para a dominação cultural, né? Depois no período republicano começa a extração da borracha, monocultura agrícola, e aí muito empobrecimento da população local da Amazônia. Na década de 40, 50 e 60, o Estado Novo de Vargas são criados órgãos como o Sudã, depois vem o golpe militar, rodovias, exploração da floresta, militarização da fronteira. Em 70 e 80, o milagre econômico brasileiro, o grande desenvolvimento, vem a Calha Norte, que é para proteger o Brasil, e também a ocupação de território de indígenas, muita militarização, multinacionais investindo lá. Na década de 90 e 2010, nós temos a criação então da nossa Constituição Federal, que começa então a ter homologações de terras e começa a ter programas de benefício aos indígenas, combinando o conforto com a sua proteção cultural. Mas até hoje, nos dias atuais, nós temos aí informações de que os índios enfrentam um problema sério nas suas terras, né, que eles não, apesar de eles serem nascidos aqui, serem autóctones, até hoje eles não são considerados donos da terra. Quem demarca é o homem branco, quem precisa fazer a lei é do homem branco. Né? Então, conflitos com garimpeiros, com madeireiros, e recentemente percebemos a mudança do governo, o governo Bolsonaro, numa clara intenção de diminuir ainda mais o valor dos indígenas, menosprezando a demarcação de terras, diminuindo a força da FUNAI, a força do IBAMA, e os conflitos começaram a aumentar. Né? Então, gente, é isso aí, que nós tínhamos que falar sobre os indígenas. Vamos fazer as atividades, né, para entender os índios, os povos indígenas antes do Brasil, Gés e Tupi, sobretudo, essa aculturação, esse encontro de cultura e os problemas que continuam até hoje. Falou, até a próxima!